Olá, aqui é Manuel Veríssimo e hoje nós vamos falar sobre as principais técnicas, ou algumas das principais técnicas utilizadas em processamento de linguagem natural, aqui do curso de resolução de problemas com processamento de linguagem natural. Uma técnica bastante conhecida que a gente chama de tokenização. Esse processo de tokenizar, basicamente, é você pegar um texto qualquer, seja uma frase, um texto maior, e dividir esse texto em unidades menores, que a gente chama de token. Então, se a gente tomar como base aqui esse exemplo, a seguinte frase: nós amamos NLP e o ponto de exclamação no final. O processo de tokenizar, seja um exemplo mais simples, é quebrar esse texto pelas palavras, retirando apenas os espaços aqui e também separando a palavra ou a sigla NLP da pontuação do ponto de exclamação. Então, como é que ficaria isso, né? Como é que ficariam os tokens dessa sentença, né? Então, você ficaria: nós amamos NLP e, por fim, a gente teria aqui o ponto de exclamação. Esse é um exemplo simples, né? Você tokeniza apenas tirando os espaços ali, quebrando pelas palavras e pontuações. Um outro exemplo que a gente pode observar é quando você pode separar, né, ou quebrar ou tokenizar por subpalavras. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra corredor, eu poderia separar ela em core, C-O-R-E, e depois o restante que é edor. Então, eu quebraria isso em subpalavras. Também é uma outra forma da gente fazer a tokenização. E um exemplo 3, que a gente também pode chegar ao ponto de quebrar as palavras, tudo a nível de caractere. Então, a sentença, né, toda separada a nível de caractere. Por exemplo, se eu pegar a palavra gato, então os tokens da palavra gato seria G-A-T-O. Então, é uma outra forma. Vários dos algoritmos, né, que a gente vai estudar ao longo do curso, a gente vai ver que cada um ali implementa uma maneira de fazer a tokenização. Isso interfere no tamanho do vocabulário do modelo, isso interfere também como o modelo enxerga novas palavras, como é que ele consegue compor essas coisas, tá? Uma outra técnica que a gente observa é a remoção das stop words. Bom, o que seria as stop words? As stop words seriam palavras comuns e frequentes dentro de um texto, né, de uma sentença, por exemplo, que não contribuem muito para o significado geral. Então, como a gente pode observar aqui nessa sentença, eu tenho aqui a sentença: eu gosto de aprender sobre NLP. E aqui um pouco mais de roxo, a gente vê aqui eu, de e sobre. Aqui seriam as stop words dessa sentença. Após aplicar a técnica, né, a gente remove isso do texto, então a sentença ficaria: gosto aprender NLP. O intuito principal dessa técnica é melhorar de fato a eficiência dos modelos, uma vez que, principalmente nas técnicas mais antigas, onde a gente precisava, tinha um custo computacional muito grande, não tinham, sei lá, máquinas mais avançadas e por aí vai, remover aquilo que era desnecessário ajudava o algoritmo ali a ter eficiência tanto no aprendizado quanto no uso computacional. Outras duas técnicas, né, que são usadas em NLP é o STEM e o lemmatization, ou lematização, né, que sendo que o STEM basicamente é o processo, né, de reduzir a palavra à sua raiz, né, ou stems, ou seja, remove os sufixos e prefixos e deixa somente a raiz da palavra. Então, tomando como base aqui a palavra recover, a gente removeria aqui o ER e ficaria só com recover. Recover seria a raiz da palavra recover. Recovering, né? Então seria um outro, vamos dizer, outro tempo verbal aqui da palavra. A gente poderia remover também o final aqui e ficar só com recover. Recovers e recovered. Então você vê que são variações da mesma palavra aqui, em tempos verbais diferentes. A gente pode remover o final aqui e ficar só com a raiz, né? Ou stems aqui, que é recover. Por sua vez, lematização é o processo de transformar a palavra na sua forma base, né? Ou de dicionário, chamado de lema, nesse caso. Então, a gente olhando a mesma palavra, né? Como é que ficaria? Recover. Recover é exatamente a forma base, a forma de dicionário daquela palavra ali. Então, não teria nenhuma alteração. Recovery, a gente volta a palavra para recover. Recovers também volta para recover. Recovered volta, né, para recover. Bom,
O que significa, né? Para que servem essas técnicas, né? Na prática, a gente está simplificando as palavras, né? Removendo tanto os sufixos quanto prefixos, né? Então, enquanto o stem foca na raiz, né, da palavra, sem considerar, ele não considera o contexto gramatical. Então, trazendo para o português aqui, a gente pegar a palavra correndo, né, a gente vai ficar corre, e corrida também vai ficar corre, ou cor, no caso, né? É importante deixar claro que o stem ele não considera o contexto gramatical. Bom, o lemmatization, né, então, ou lematização, ele traz ali a forma que ele chama de forma canônica, ou forma do dicionário, que é o lema, né? Então, nesse caso, ele considera assim, um contexto gramatical da palavra. Então, pegando o mesmo exemplo aí do correndo, né? Ficaria corre e corrida ficaria correr. Então, lemmatization leva em consideração o contexto gramatical. Outras duas técnicas é o parsing e análise sintática. O parsing é o processo de decompor uma frase em suas partes gramaticais como sujeito, verbo e objeto, tá? Então, basicamente, você vai pegar uma sentença e decompõe ela em partes, né, gramaticais, né? A análise sintática ela é um pouco mais complexa, mas basicamente ela examina a estrutura gramatical das frases e identifica a relação entre as palavras, né? Aqui a gente olha para uma espécie de uma árvore, né? E essa árvore, a gente fala que ela segue um sintagma, né? Um sintagma em que a gente vai ver aqui conforme as letras estão aqui descritas nessa árvore. Então, a gente tem o S de sentença, o SN de sintagma nominal, o SV de sintagma verbal. Entrando um pouquinho mais em detalhe, então, o S seria a sentença. Esse seria aqui o nó raiz, né, dessa árvore. Vai representar aqui a estrutura completa da sentença, né? Ou frase, vamos pensar assim. O SN, sintagma nominal, é um nó que representa um grupo de palavras que tem como núcleo um substantivo. Então, nesse exemplo aqui, o menino, né, é o sintagma nominal. O SV é o sintagma verbal, que é um nó, que é um grupo de palavras que tem como núcleo um verbo, né? Então, no exemplo aqui, seria bebe leite, né? Que é o sintagma verbal. O D é o determinante, então é o que especifica o substantivo. No caso aqui é o o seria o determinante aqui dessa sentença. O N aqui, no caso, seria o substantivo, ou seja, o núcleo do sintagma nominal. Então, no exemplo, o menino seria o substantivo aqui. Então, esse é o núcleo desse sintagma nominal. O V é o verbo, então, ou seja, seria o verbo desse sintagma aqui. Então, nesse caso aqui, seria o núcleo, né, do sintagma verbal. Então, o bebe aqui, no caso, seria o verbo. E, por último, o NP é o sintagma nominal de objeto. Este nó representa o sintagma nominal que atua como objeto do verbo. Então, nesse exemplo aqui, o leite seria o objeto, no caso. Então, essa árvore, ela mostra como uma sentença é decomposta em suas partes constituintes. Então, com cada nível representando uma estrutura gramatical específica. Então, é uma maneira de você separar a sentença aqui numa estrutura gramatical. Bom, a gente tem aqui agora os word embeddings, né? A gente comentou um pouco sobre eles na aula passada. E aqui a gente mostra um pouco mais em detalhe o que seriam esses word embeddings. Basicamente, são representações numéricas, né, de palavras em espaço vetorial que capturam os significados e as relações entre elas. Na aula anterior, a gente mostrou alguns exemplos em um espaço de 4 dimensões. Aqui a gente está representando um espaço de 7 dimensões. Então, a gente observa, por exemplo, que a palavra cat, né, tem alguns valores aqui para a palavra cat, né? Kitten, dog e house. Então, todas essas palavras aqui têm um conjunto de 7 valores aqui, que são as 7 dimensões da representação dessas palavras. Então, a gente tem aqui nesse gráfico aqui, né, do lado direito, a palavra,
O vetor de representação, são os word embeddings. Depois a gente tem aqui que a gente chama de dimensão de redução de dimensionalidade. Então, basicamente, a gente aplica algum algoritmo para sair de um espaço de 7 dimensões e ir para um espaço de 2 dimensões. Isso aqui é apenas para facilitar a nossa visualização, e a gente pode observar aqui essas 4 palavras representadas aqui no espaço vetorial aqui de 2 dimensões. Então, tem dog, cat, kitten, próximo a cat, e house está lá no finalzinho aqui do gráfico, né? No exemplo abaixo, a gente tem outras palavras como man, woman, king, queen. E aí a gente também tem o mesmo processo aqui dos word embeds, né? Dos olhos dos vetores aqui. Reduzindo a dimensão deles aqui para 2 dimensões, a gente tem aqui a representação de man e woman, king e queen. Então a ideia aqui é que essas representações, quando elas forem treinadas, né, que elas estejam próximas, né, de acordo com o significado semântico delas. Então, é esperado, por exemplo, que o human e queen estejam próximos, assim como o man, king, né, estejam mais próximas também. Bom, como são vetores, a gente pode fazer algumas brincadeiras com matemática, com esses vetores, enfim. Isso a gente pode também ver mais para frente, em algumas aulas ali à frente. Aqui, no gráfico à esquerda, a gente vê aqui um outro exemplo aqui, né, que é onde captura a relação semântica aqui do país com a sua capital. Então, a gente observa aqui que Ottawa, por exemplo, está próximo do Canadá, Madrid está próximo da Espanha, Roma está próximo da Itália, Berlim da Alemanha e assim sucessivamente. Então, você vê que é capturada aqui a relação semântica desses vetores. Tá? Um outro tópico importante aqui, que é uma técnica também revolucionou bastante aqui o processamento de linguagem natural, é a modelagem de linguagem, ou modelos de língua, né, mais conhecido assim. Que basicamente são modelos, né, de inteligência artificial que entendem e geram texto em linguagem natural. A gente observa que a seguinte sentença: eu gosto de aprender sobre. Então a gente teria o texto até esse ponto. Basicamente, esses modelos eles vão tentar prever qual seria a próxima palavra até o sobre aqui. Aqui nesse exemplo, a gente está dizendo que a próxima palavra seria NLP, e ele está dizendo que isso tem uma assertividade de 90% aqui em ser essa próxima palavra. Então, basicamente, o que esses modelos fazem é prever qual é a próxima palavra ou o próximo token, como a gente viu ali anteriormente no processo de tokenização. É importante dizer que esses modelos, né, para eles conseguirem fazer isso, até com essa precisão, eles são treinados com um grande volume de texto, né? Para eles realmente conseguirem aprender os padrões da língua, as relações de fato entre as palavras. É preciso realmente um volume muito, muito, muito grande para se treinar. E aí o que esse modelo de fato, né, como eu já disse aqui, ele durante esse treinamento que ele faz é aprender a prever a próxima palavra. Uma vez que ele aprende a prever a próxima palavra, se você der uma sentença qualquer, mesmo que ele não tenha visto no treinamento, esse modelo é capaz de prever qual que seria a próxima sentença, o próximo token ou a próxima palavra da sentença ali. Bom, acredito eu que esses modelos de língua, né, eles têm se popularizado por público em geral, vamos dizer assim. Para o meio científico, a gente já fala de modelo de língua ali desde o final de 2017, né? Com a introdução ali da arquitetura Transformers, né? E basicamente com o advento do BERT ali. Mas, né, eu acho que para o público geral, esses modelos eles se popularizaram a partir do GPT, né? Ou do GPT 3.5, que foi a versão do chat GPT, que, enfim, tem feito coisas interessantes aqui. E o público em geral está tendo mais contato com esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim. Eles usavam, né, a gente usava isso de algumas outras formas, mas não estava tão, entre aspas, assim, escancarado para o público. E aqui a gente olha aqui o quanto esses modelos evoluíram, né? Então,
esses modelos conseguem gerar texto, né? Compreensão de texto também numa qualidade absurda. Então, aqui foi apenas um teste que foi feito, que é gere um texto, né, de uma história para uma criança de 5 anos que seja curta e fácil de entender. Então, essa foi uma instrução que a gente chama, que foi dada aqui para esse modelo. E aí ele responde, claro, aqui vai uma história simples para uma criança de 5 anos. E aí ele coloca o título da história ali, o dia do girassol alegre. E aí começa a escrever. Era uma vez um girassol chamado Amarelinho, que vivia em um campo ensolarado, junto com seus amigos flores e animais, e assim sucessivamente. Você vê que é um texto, se você ler o texto aqui completo, você vai ver que é um texto bastante coerente. O modelo, né, de certa forma, se você parar para pensar, é muito simples, né, em termos de o que ele faz. Ele apenas, né, simplificando a coisa, a gente sabe que é bem complexo, o que tem por trás, a arquitetura é extremamente complexa, extremamente profunda, muito grande, com quantidade de dados enorme, mas basicamente ele aprende ali a prever a próxima palavra, ou a próxima sentença. Então, mas o resultado é um resultado extremamente interessante. Bom, anteriormente eu mostrei um exemplo do modelo GPT 3,5, né, que foi, como eu disse, o modelo que popularizou essa técnica, talvez, ali. E aí já tem hoje modelos como o GPT-4 Omni, né, que a gente fala que ele já chega a ser o multimodal, né? Então, por exemplo, o modelo, além de gerar texto, ele consegue interpretar uma imagem, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, foi dado uma imagem, né, de uma equação aqui, ax mais b igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero. Então, foi dada a seguinte instrução: me explique de forma sucinta o significado dessa imagem. E aí, de fato, ele dá uma explicação aqui toda, né? Ele fala que isso representa uma equação linear. Então, ele sabe aqui que isso aqui é uma equação linear. E ele vai explicando passo a passo aqui o significado dessa equação, apenas usando como entrada uma imagem mais um texto. Então, a gente já está... Esse modelo é recente, deve ter alguns... Saiu em 2024, então é bem recente e mostra como o poder desses modelos de língua, o poder que esses modelos têm em resolver tarefas que até então eram bem mais complexas. Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato por meio do Ava. E mais uma vez, obrigado por assistir.